Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de mecânica estática. Vamos abordar agora alguns exercícios sobre equilíbrio de ponto material, um assunto que a gente discutiu em sala, alguns exercícios que foram feitos em sala para que a gente possa recordar, além de outros exercícios extras que iremos fazer. Então aqui temos o primeiro exercício que fala o seguinte: determine a tensão nos cabos AB e AD para o equilíbrio de um motor de 250 kg, conforme ali a figura. Então, vou aproximar aqui a figura para a gente poder ter um entendimento melhor. E a partir dessa figura, o que a gente consegue entender, né? Primeiro, o exercício comenta que há um equilíbrio no ponto material. Então, quer dizer que esse ponto A aqui está em equilíbrio entre o peso que o motor exerce, né? O peso que o motor exerce, que seria nada mais do que a força AC, com os dois cabos que estão trabalhando a tração de forma a sustentar esse motor. Então, um desses cabos vai exercer uma força de tração, que seria uma força do ponto A até B, né? E eu tenho uma terceira força, que seria uma força na horizontal do cabo AD. Então, a força AD. Logo, o equilíbrio entre essas três forças, né, acontece. Então, ao somar todas as minhas forças, o resultado final é zero. Isso é estar em equilíbrio, quando a somatória das forças é igual a zero. Agora, essa somatória das forças não é somar os números. Por exemplo, aqui tem 10, aqui tem 20 e aqui tem 30. Não é somar as forças e ter que dar um resultado zero. Não. É o equilíbrio do sistema. Ou seja, se eu tenho uma força para baixo de 10, para o equilíbrio do sistema, eu precisaria de uma força para cima de 10. Se eu tenho uma força para a direita de 20, eu precisaria ter uma força de 20 para a esquerda. Se eu tenho uma força de 30 aqui para noroeste, eu precisaria ter uma força de 30 aqui para sudeste. Se eu tenho uma força de 40 aqui para nordeste, eu teria que ter uma força de 40 para sudoeste. Um exemplo bem básico. Então, eu preciso equilibrar o meu sistema de forças. Então, essas forças se equilibram, essas duas se equilibram zerando, essas duas se equilibram zerando, essas duas também zerariam. Ou seja, a somatória das forças é nulo, né? Agora, eu tenho um exercício que tem uma força de 10 para a direita e uma força de 20 para baixo, isso não zera. Isso geraria uma resultante aqui, nesse sentido. Essa seria a nossa resultante. Então, para zerar, eu teria que ter, no mínimo, uma outra resultante de mesma intensidade aqui. Vou dar um exemplo mais fácil de entender com dados reais. Se eu tivesse uma força de 30 e aqui uma força de 40, ao fazer o cálculo da resultante, que é o nosso conteúdo da aula passada, do nosso vídeo da aula passada, eu teria um resultado de 50 ao fazer aqui 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, tirando raiz. Isso a gente explicou na outra aula. Então, quer dizer, as duas forças juntas têm como resposta o 50. É como se existisse só o 50 ali, né? Então, eu precisaria de ter um outro 50 nesse outro sentido aqui, para falar que esse sistema está em equilíbrio. Então, ao comparar agora uma força de 40 para a direita, uma de 30 para baixo, uma de 50 com um ângulo exato da resultante que tinha aqui, isso é um equilíbrio, porque quando eu decompor o 50 vai me gerar um 30 e um 40, a decomposição desses 50. Ou seja, esses 40 se anulam, esses 30 se anulam. Então, o que a gente espera quando estuda um equilíbrio de um ponto material? Que a somatória das forças seja zero, mas que para que a gente consiga trabalhar bem isso, a gente tem que separar no plano cartesiano. Ou seja, as forças em x precisam zerar e as forças em y também. Logo, não trabalharemos com força inclinada.
porque senão eu precisaria encontrar algo inclinado no mesmo sentido, né? Ou na mesma direção, com sentidos inversos, para que eu pudesse anular essa força. Então fica muito mais fácil eu trabalhar com decomposição das forças inclinadas no eixo x e y. Então, por exemplo, eu posso decompor essa força AB em duas componentes. A força AB em x e para cima aqui a força AB em y. Então é isso que é a decomposição, ou seja, eu posso trocar essa força, como se ela não existisse mais, por essas duas novas componentes que têm como resultante, como estudado na última aula, a força B real. Então, quem existe é a força B, mas ABX e ABY são o resultado ali da decomposição dessa força. São as duas componentes que resultam nessa força do cabo AB, ok? Então, a gente vai trabalhar com isso e, é claro, sabendo o ângulo que essa força AB, esse cabo AB, ele tem, então eu consigo decompor, né, levando em consideração o nosso conhecimento trigonométrico, como funciona, né? A gente tem que lembrar como é um estudo trigonométrico aqui. Quando eu tenho um triângulo e um determinado ângulo, eu tenho o que a gente chama de hipotenusa e tem meus dois catetos, né, que são os dois lados de um triângulo que formam um ângulo de 90 graus, que é um cateto que está oposto ao ângulo, ou seja, lá ele está de frente ao ângulo, não encosta no ângulo, e um cateto adjacente, que é o que tem contato com o ângulo, ele encosta no ângulo. E aí, com isso, eu consigo tirar seno do ângulo, cosseno do ângulo e tangente do ângulo a partir dessa análise de um triângulo retângulo. O seno é o representado pelo cateto que está oposto, que não está em contato com alfa, então cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno já é o cateto que está em contato, então usa até essa manhinha, cosseno contato. Então o cosseno é o que está com o cateto adjacente, o cateto que tem contato com o ângulo dividido pela hipotenusa. E tangente é justamente seno sobre cosseno, que nada mais é, né, obviamente, do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu realmente dividir seno, aqui ó, seno por cosseno, eu posso cortar as hipotenusas, fica cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu tenho que saber essa formulação trigonométrica para que a partir daí eu consiga fazer decomposições, né, como foi explicado na última aula. Então, com essa ideia aqui, né, de que é seno, cosseno e tangente, ó, eu vou conseguir trabalhar com o meu exercício. Eu vou decompor a minha força AB agora em x e em y, ou seja, a minha força AB em x, ela é o cateto que está em contato com o ângulo ou o cateto que está oposto ao ângulo aqui, ó, essa seta para cima. Ela é o que está em contato, né? X é essa aqui que está em contato. Então, se é essa que está em contato, iremos trabalhar com cosseno. Então, é a força AB, ou seja, a minha hipotenusa, né? Minha hipotenusa é a força AB aqui, minha hipotenusa, vezes o cosseno de 30 graus. Já a força AB em Y, que é essa força aqui, ó, essa seta, ó, se eu pegar ela aqui, ó, e arrastar ela para o lado, se eu pegar ela aqui e arrastar ela para o lado, ó lá, ela é meu cateto oposto, não é? Ó lá, meu cateto oposto. Então, ela é o seno, né? Então, é a hipotenusa continua sendo a força AB, vezes o seno de 30 graus. Eu consigo calcular seno e cosseno de 30 graus, né? Ao jogar aí na calculadora ou sabendo decorar daquela tabelinha desses ângulos comuns, né?
o que é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Já o seno de 30 graus é meio, né? Se a gente utilizar ainda os valores de forma decimal, raiz de 3 sobre 2, ou jogar na calculadora o cosseno de 30, vai dar 0,866. Então, a gente pode trabalhar até assim, caso optem ache mais fácil. Então, 0,866 vezes a força AB, né? Que eu não sei quanto vale ainda. Enquanto que este de baixo, seno de 30 é 0,5, é 1 sobre 2. Então, 0,5 força AB. Então, esses são os valores referentes à seta na horizontal e na vertical. Então, para ficar até mais fácil entender, eu vou até apagar aqui a força ABX e vou apagar aqui em cima a força ABY e já vou substituir por esse valor. Ó. Aqui, essa seta vale 0,866 força AB e essa outra aqui em cima vale 0,5 força AB. Como se não existisse mais essa força AB de verdade. Ela virou duas. E essas duas seriam 0,5 em Y e 0,866 em X. Então é isso que a gente tem que entender, certo? Agora que eu tenho isso de forma clara, agora eu posso trabalhar justamente com a somatória da força em X igual a 0 e a somatória da força em Y igual a 0. Então vamos fazer um de cada vez. Ao fazer a somatória da força em X igual a 0, eu vou adotar um sentido considerado como positivo. Vamos adotar o sentido para a direita, até porque já estamos acostumados com o nosso plano cartesiano, onde o x aumenta para a direita e o y aumenta para cima, enquanto que ele é negativo para baixo e negativo para a esquerda, né? Então, nesse nosso sentido, em x eu tenho duas forças. Tem uma para a esquerda, que é a força AD, que essa está em verde, e tem uma para a direita, que é o 0,866 força AB. Então, vou até colocar nas mesmas cores, ó, 0,866 força AB, positivo, menos força AD igual a 0, já que a soma dessas duas forças tem que zerar. Ou seja, uma tem que ser igual à outra, né? Para que aconteça o equilíbrio. E em Y, o que acontece aqui na somatória de força em Y? Também tem que zerar. Então, vamos considerar que as forças para cima são positivas e as para baixo negativas. Com isso, eu vou ter a força aqui para cima de meio força AB. Então, 0,5 força AB. E para baixo eu tenho o peso do motor. Quanto que é o peso do motor, né? A gente viu no exercício aqui, ó, que a massa do motor é de 250 kgfm. E aí, como calcular o peso, né? Como calcular a força? Lembra que peso é massa vezes gravidade. Ou seja, essa força AC, ela vai ser de quanto? Ó? Essa força AC vai ser 250 quilos vezes a gravidade 9,81. Então, ao fazer essa multiplicação, eu vou encontrar um valor de 2.452,5 newtons, já que quilograma multiplicado por gravidade em metro por segundo quadrado, eu tenho um resultado em newton, que foi o que Newton desenvolveu. Então, 2.452,5. Então, aqui vale 2.452,5 newton. Logo, a força que tem para baixo, que é negativa, é de 2.452,5. E ao somar a força para cima com a força para baixo, eu tenho uma resultante nula, né, para que haja o equilíbrio. Agora, o que eu posso fazer? Resolver essas duas equações. Obviamente, eu vou resolver primeiro aquela mais fácil de trabalhar, que seria qual, né?
essa em Y. Por quê? Porque ela só tem uma única incógnita. Essa em X, ela tem duas incógnitas. No máximo que eu poderia fazer é descobrir quanto que uma vale em relação à outra. Agora, na segunda equação em Y, eu já consigo encontrar valores numéricos, que seria o quê? Aproximando aqui, ó. Força AB é igual a... Esse 2.452 negativo passa pela de lá da igualdade, trocando o sinal. 2.452,5 é positivo, dividido pelo 0,5 que estava multiplicando aqui antes, ó. Ele vai sair daqui e passar dividindo lá. Então, eu tenho dividido por 0,5. Logo, a resposta da força AB vai ser o dobro desse valor, né? Vai ser 4.905 newton. Então, acabei de descobrir uma das forças em questão, que é a força inclinada. Ela deu 4.905. Essa força inclinada ali, ó, que eu estou circulando, é um valor de 4.905. E a força inverte, né, que é a força AD. Eu volto aqui nessa anterior, ó, em X, e faço substituição, 0,866, que multiplica a força AB, que a gente acabou de encontrar, 4.905, é igual... Aí eu pego essa força AD que está negativa, passo para o lado de lá da igualdade, trocando o sinal. Vai ficar força AD positivo. Agora, não importa eu pegar isso aqui, pegar isso aqui e... pegar isso aqui, e inverter. Que não tem nenhum problema matemático. Esse vim para o lado de cá da igualdade, né? Esse vim para o lado de cá da igualdade. E essa segunda parte vim para o lado de cá da igualdade. Né? Logo, a força AD será simplesmente a multiplicação de 0,866 por 4.905. Então, resumindo, força AD é igual a, multiplicando esses dois, vai dar 4.247,85 newtons. Com isso, eu consigo concluir o exercício encontrando as duas forças de tração que acontecem no meu sistema e que são necessários para que o equilíbrio aconteça. Então, eu preciso de 4.247,85 na horizontal e 4.905 inclinado, para que quando haja a decomposição dessas forças, o equilíbrio aconteça. Por quê? Esse 4.905, quando eu for decompor aqui em X, ele vai dar justamente 4.247,85. E quando eu decompor ele aqui em Y, ele vai dar metade, né? 2.452,5. E aí você pode perceber que o Y zeraria e o X zeraria. E é isso que a gente propôs desde o início, quando igualou ali uma força à outra. Certo? Então, concluímos esse exercício. Vamos para o próximo, agora sem tanta simplificação, tanto exemplo, vocês já entenderam como é o funcionamento, então agora a gente pode ser um pouco mais rápido nos exercícios. Então aqui eu tenho um outro exercício que vai incluir mola. Então ele fala o seguinte, ó, determine o comprimento da corda AC da figura, de modo que a luminária de 8 kg seja sustentada na posição mostrada. O comprimento não deformado da mola é de 40 centímetros, 0,4 metros. E a mola tem uma rigidez de 300 Newton por metro. Então aqui a gente precisa, nesse caso do exercício, determinar o comprimento da corda AC. Então isso é uma pergunta posterior
ao que deve ser feito inicialmente, que é a condição de equilíbrio do ponto material. Então, vamos primeiro nos preocupar com a condição de equilíbrio do ponto material, como foi no último exemplo. Então, aproximando aqui da figura, o ponto A está em equilíbrio, até porque esse sistema não está caindo nem movimentando. Então, ele está em equilíbrio estático, fazendo com que eu tenha uma força para baixo aqui, ó, que representa o peso da luminária. Esse peso da luminária, ele vale quanto? Ele vale a massa vezes a gravidade novamente, não é? A massa foi 8 quilos, como havia comentado, vezes 9,81 da gravidade. Então, eu vou ter um peso de 78,5 newton. Então, eu já vou anotar aqui, ó, 78,5 newton é a força que existe na vertical para baixo, que representa o peso da luminária. Além disso, eu vou ter uma força na horizontal que representa exatamente a força da mola. É a minha força AB, né? Que nada mais é do que a força da mola. E no outro sentido, eu tenho uma força inclinada, também com 30 graus, conforme o exercício anterior. Uma força de tração também, né? Está esticando o cabo para sustentar uma luminária que tem um peso pela gravidade para baixo. E essa aqui é a minha força AC. Como no exercício anterior, a gente precisa decompor essa força AC para o plano cartesiano x e y. Então, a gente vai decompor ela em uma força aqui, ó, em y, para cima, obviamente, porque a seta aqui está para noroeste, então fica para norte e para oeste. É a seta que está para cima e para a esquerda ao mesmo tempo. Essa força para cima, né? Ela é o cateto oposto, como no último exemplo. Então, a gente já poderia até colocar aqui, ó, força AC vezes seno de 30 graus. Enquanto que esse outro cateto na horizontal é o cateto que está em contato com o ângulo, é o cateto adjacente. Então, seria a força AC vezes o cosseno de 30 graus. Como o ângulo é exatamente o mesmo do último exercício, a gente sabe até quanto vale esse seno e esse cosseno de 30 graus, né? O cosseno de 30 graus vale 0,866, né? E o seno de 30 graus, 0,5. Então, na hora de substituir, a gente já pode substituir por tais valores. Se o ângulo tivesse sido um diferente, só jogar na calculadora aí o ângulo, né? O seno e o cosseno desse ângulo e conseguir chegar na conclusão. Então, agora que o nosso sistema de forças já está definido, eu tenho que fazer com que haja o equilíbrio, ou seja, a somatória da força em x zerando e a somatória da força em y também zerando, né? Vamos considerar que para cima é o positivo em y e para a direita é o positivo no sentido x. Então, novamente, a gente vai adotar aqui, ó, essa somatória. Que forças que eu tenho em x? Tem a força da mola, que está para a direita, então, força AB, positiva. E para a esquerda, eu tenho a força aqui, ó, decomposta, né, de AC, que é AC vezes cosseno de 30. Então, menos força AC vezes cosseno de 30. Cosseno de 30. Isso é igual a zero, já que não há mais forças em x. Então, eu posso resumir aqui, ó, né, fazendo uma correlação. A força AB é igual, passa isso aqui tudo para o lado de lá da igualdade, trocando o sinal para positivo, é igual a cosseno de 30 vezes força AC. Quanto vale o cosseno de 30 que a gente fez no último exercício? 0,866. Então, já posso até substituir isso por 0,866. Então, eu poderia já deixar aqui, ó, 0,866
força AC. Então já tem uma boa relação que por enquanto vai ficar parado aí para nossa análise. Agora, na força em Y, o que eu tenho em força em Y? Eu tenho uma força para baixo de 78 e tenho uma força para cima, que é a componente da força AC vezes o seno, né? Então, eu tenho aqui, ó, força AC vezes seno de 30 graus menos 78,5, e a soma dessas forças tem como resultado zero, já que há um equilíbrio do ponto material. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso substituir, né, seno de 30 por 0,5, que é o valor correspondente a ele. Então, eu teria 0,5 força AC, que é igual a 78,5, já que eu estou passando os menos 78 por lá de lá da igualdade como mais 78. E aí, quando eu passar o 0,5 dividindo, a força AC vai ser 78,5 dividido por 0,5. Vai dar o dobro do valor, né? Vai dar 157 newton. Então, esse seria o nosso valor. 157 newton. Eu não posso pegar essa força AC e substituir aqui e encontrar quem é a força B? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu posso voltar aqui na expressão ali superior e falar que a força AB, ela é igual a 0,866 vezes a força AC, que vale 157. Isso vai me dar uma resposta de quanto? 0,866 vezes 157 vai dar 135,97 newton. Então, essa seria a nossa resposta da força da mola. Essa aqui é a força da mola, não é? É a nossa força AB, é a força da mola. Agora, dá para a gente partir para uma segunda etapa do exercício, que é, depois de resolvida a parte mecânica, né, que é o equilíbrio do ponto material, agora vamos começar a fazer análise de física ali do que a gente conhece. O que a gente conhece de física sobre mola, né? A gente sabe que a força de uma mola é a multiplicação do quê? Do coeficiente dela, né, multiplicado por x, que é a deformação. Então, aqui a gente tem a deformação da mola e aqui é um coeficiente, né, é uma constante referente àquela mola em particular. Cada mola tem a sua constante. Tem molas que são mais difíceis de se deformar, né, com uma maior rigidez, e tem molas que são fáceis de se deformar. Vamos usar como exemplo a mola de caderno. Aquela mola de caderno tem uma rigidez baixíssima. Se você esticar um pouco, ela até se deforma permanentemente, que é o que a gente chama de deformação plástica. Agora, se eu pego uma mola de um carro, de um amortecedor, de um carro, a mola que fica ali em volta do amortecedor, aquela mola tem uma resistência altíssima, né? Ela tem uma rigidez bem elevada. Ela tem que suportar um grande peso, que é o peso do veículo. Esse veículo ainda em movimento. E essa mola não pode se deformar plasticamente. Ela tem que conseguir amortecer o sistema ali. Então, obviamente, ela tem uma alta rigidez. Então, essa mola em particular aqui foi informado que a rigidez dela é de 300 newton por metro, né? O que seria isso? Essa rigidez é justamente a relação entre a força que é necessária para que haja uma determinada deformação, né? Tanto é que se eu jogar essa fórmula invertida, ó, K é a força da mola dividido por uma possível deformação. Isso é constante. Então, a gente faz uns testes. Quando eu pego uma mola e preciso descobrir a constante dela, o que eu faço? Faço testes. Força e deformação. Aí eu testo com 1 newton. Ela deformou 0,01 metro. Com 2 newton, 0,02 metro. Com 10 newton, 0,10 metro. Então, eu consigo saber a constante. É só
fazer força sobre x. Então, ao dividir 1 newton por 0,01 metro, né, eu vou ter o quê? 100 newton por metro. Então, essa seria a constante dessa mola em particular. Essa do exercício é parecida, ó. Deu 300, é 3 vezes melhor. Então, precisaria, por exemplo, de 3 newtons para deformar 0,01, para dar esses 300. Então, é isso. Alguém fez um teste, chegou na constante daquela mola em particular, e ao usar aquela mola, você já sabe qual é a rigidez dela, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui, ó, o quanto essa mola se deformou pelo fato dessa mola sofrer uma força de 135,97. Essa é a força que a mola sofre nesse exato momento para o equilíbrio do sistema, né? Então, eu posso vir aqui e colocar 135,97 newtons é igual a uma constante de 300 newton por metro. Então, as unidades ainda estão ok, aqui está em newton, e esse está em newton por metro, vezes um x, que obviamente vai me dar a resposta em metro. Por quê? Se eu multiplicar newton dividido por metro, eu posso cortar metro com metro, e aí realmente eu tenho a resposta em newton, como já existe ali no nosso sistema. Então, tomem cuidado com unidade. Nesse exemplo, as unidades já estão todas padronizadas, está tudo em newton, mas se eu tivesse uma rigidez em kilonewton, eu teria que converter esse 135 para kilonewton. Então, continuando nosso exercício, x vai ser 135,97 dividido por 300. Já que o 300 multiplicava antes o x, agora ele passa do lado de lá da igualdade dividindo. E o valor encontrado vai ser 0,4532 metros aproximadamente. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a mola, após uma aplicação de uma força de 135,97, ela aumentou o seu tamanho em 45 centímetros. Então, vamos agora entender o que o exercício comentava inicialmente. O exercício falou que a mola não deformada tinha 40 centímetros. Então, a minha mola, essa mola aqui em particular, ó, vou desenhar ela na vertical para ficar um pouco mais fácil de entender. Essa mola aqui, ó, que tem o ponto B e o ponto A, lá onde está a argola, ela tinha inicialmente 40 centímetros, 0,40 metros. E o que aconteceu ao aplicar uma força de 135,97 newtons, que é exatamente a força que está acontecendo. Essa mola, essa força aqui, ó, é de tração, está esticando a mola. A luminária está puxando aqui para baixo e, obviamente, está esticando o sistema, né? Então, esse sistema, depois de finalizado, o que aconteceu com ele? Ó? O que aconteceu ao aplicar essa força de 135? Ele esticou. Então, essa mola ficou mais espaçada aqui, ó. Ficou mais espaçada. E o que foi percebido no sistema é que a medida original era de 40, né? Vou esticar um pouquinho mais aqui, ó. A medida original era de 40, do B até o A, só que o A mudou de lugar, o A esticou aqui, veio parar bem aqui na frente. E aí, o que aumentou? Qual foi a deformação que a mola teve? A deformação que a mola teve é o X na nossa conta. Então, houve uma deformação de 0,4532. Se essa é a deformação que teve, qual é o comprimento total que eu tenho agora de A até B com a mola deformada? Eu tenho 0,8532. Essa é a medida do tamanho total. Então, eu sei que agora, deformado, meu sistema em equilíbrio, com uma força de 135,97 acontecendo na mola, eu tenho toda a convicção de que a medida do A até o B, medida do A até o B, vale agora 0,8532.
0,8532 metros. Porque é a soma da medida original que a mola tinha de 40 centímetros, mais uma deformação de 45 centímetros. Então, foi para 85 centímetros o tamanho completo dessa mola deformada, certo? Então, já demos um grande passo para finalizar o exercício. Então, fizemos todo um cálculo de equilíbrio. Depois, fizemos uma análise de mola, força de mola e deformação que a mola exerce, para poder responder a pergunta original do exercício, que é o comprimento da corda AC. Então, é isso que eu quero. AC é essa aqui, ó. Qual o comprimento dessa corda? Agora eu tenho que finalizar com uma análise trigonométrica, né? E geométrica ali também, ó. Qual que é essa medida que faltou aqui, ó, para completar os 2 metros de tamanho total? Se aqui eu tenho 0,85, falta quanto para dar 2 metros? Então, a primeira pergunta é essa, né? Então, falta ali, vamos fazer a conta, 1 metro e 14,68. Falta isso, não é? Todo mundo concorda? Que falta exatamente essa diferença, né? 1,1468. Ao somar 1,1468 com 0,8532, volta a dar um valor de 2 metros. Então, agora eu posso olhar só para esse pedaço do sistema. Vou redesenhá-lo aqui, para mostrar o seguinte. Em um sentido, que é o inclinado, eu tenho o comprimento real da barra AC, esse é o comprimento da barra AC, né? Eu sei aqui, ó, quanto que mede na horizontal essa distância na horizontal mede exatamente 1,1468 m, então 1,1468 mede na horizontal. Na vertical, nem preciso saber dessa medida para que eu consiga atingir o meu resultado esperado. Por que que eu não preciso? Porque eu conheço algo importantíssimo para o nosso cálculo final, o ângulo. O ângulo é 30 graus. Então, se o comprimento AC, que é o que eu quero encontrar, ele nada mais é do que a minha hipotenusa, e que esse 1,14 é o meu cateto adjacente, então eu posso partir do pressuposto que cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Essa não é a nossa regra ali de trigonometria que a gente já estava adotando no exercício anterior, né? Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu sei que se eu passar esse LAC para cima e esse cosseno para baixo, o que eu vou ter de resultado final, né? Comprimento AC, da barra AC, é 1,1468 dividido por cosseno de 30, que é aquele 0,866 que a gente já conhece. Então, dividindo um pelo outro, eu vou encontrar um valor de 1,324 metros. E aí sim, concluo o exercício encontrando aquilo que se pede, que é o comprimento da barra AC. Tá claro, pessoal? Vamos então partir para o próximo exercício. Temos aqui um próximo exercício que já não tem a análise de mola, apenas a análise de equilíbrio, e que a única diferença para os exercícios anteriores é que não está trabalhando apenas com ângulo, e sim com a proporção triangular, que facilita mais ainda a nossa análise. 3, 4 e 5, que vamos relembrar o que seria esse triângulo aqui em questão, ó, né? Quando eu tenho um triângulo, eu consigo fazer a mesma correlação de um ângulo. Por quê? Deixa eu replicar esse triângulo em uma dimensão maior para que fique mais claro o entendimento. Ó. Eu tenho uma proporção de inclinação onde a hipotenusa mede 5, o cateto oposto mede 4 e o cateto adjacente mede 3. Então, se eu resolvo criar aqui um ângulo alfa,
que é o mesmo, né? Esse ângulo alfa aqui, ele é o mesmo desse aqui, ó, porque ele é formado com essa linha inclinada e o plano horizontal. Então, esse ângulo é exatamente o mesmo desse, né? Mesmo ângulo ali. Então, o que que eu posso fazer? Ó? Eu posso já ter pronto, anotado, quanto que vale o seno do alfa, quanto que vale o cosseno do alfa e quanto que vale o tangente do alfa. Simplesmente pela relação de triângulo que eu tenho. Ó, seno é o quê? Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Cateto oposto é o 4, hipotenusa é o 5. Então, eu tenho 4 sobre 5, ou 0,8 para o seno. Já o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu tenho 3 sobre 5, que é o mesmo de 0,6. E, por fim, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu vou ter 4 terços, que dá aí uma dízima de 1,3333, né? Então, com isso, olha lá, eu já tenho os valores de seno, cosseno e tangente. Eu não preciso necessariamente saber quanto que vale o ângulo em particular. Mas se vocês quiserem saber quanto vale o ângulo, você pega para descobrir o ângulo, ele é igual a seno a menos 1 na calculadora de 0,8. Aí ele faz o cálculo inverso, né? Que ângulo que quando eu tiro o seno dele, a resposta dá 0,8. Aí vocês encontram esse ângulo, né? Que não necessariamente precisa saber. Uma outra maneira de trabalhar é fazer proporção, né, de semelhança de triângulo. Vou mostrar daqui a pouco. Primeiro vamos fazer dessa forma, aí depois eu comento a segunda parte. Então vamos por equilíbrio aqui das nossas forças, né? Eu tenho uma força F que será decomposta ó, em X e em Y, né? Essa força F será decomposta em X e em Y. E como que ela será decomposta? Ela terá a hipotenusa, que é a própria força, multiplicado por cosseno de θ, é a minha força em x, já que é o cateto que está adjacente, é um cateto que está em contato com o ângulo. Já y aqui, eu vou ter a força vezes o seno de θ, né, que é o cateto oposto ao ângulo. A outra decomposição que eu tenho é dessa força de 7. Essa força de 7 vai gerar uma decomposição aqui, ó, para cima, né, uma decomposição para cima e uma decomposição para a esquerda. Referente aqui às componentes do 7. E o que vai acontecer, né? Um valor é 7, então é 7 vezes seno de alfa, que é o cateto oposto. E aqui em x, que é o cateto que está em contato com o ângulo, o cateto adjacente, eu vou ter a hipotenusa, que vale 7, vezes o cosseno do ângulo. Isso aí. E eu tenho uma força de 3 ali para baixo, que não tem que decompor nem nada, já que ela está na vertical. E aí pediu para determinar quanto vale o ângulo e quanto vale o F, de modo que haja um equilíbrio estático no ponto material, né? Então, que aquele ponto esteja em equilíbrio. Então, agora que eu tenho minhas componentes das forças, tanto em x quanto em y, eu preciso agora fazer aquele passo de que as somatórias das forças em x tem que dar 0, e que também a somatória das forças em y também precisa dar 0. Então, vamos fazer essa nossa análise. O que eu tenho de força em x aqui? Ó? Eu tenho a força vezes o cosseno de θ. Então, F vezes o cosseno de θ está em x para o lado positivo. E para o lado negativo de x, eu tenho aqui ó, 7 vezes cosseno de alfa. Então, menos 7 vezes o cosseno de alfa vai dar 0. Então, esse é o nosso equilíbrio x. E o equilíbrio em y? Eu vou ter aqui o 7 seno para cima. Então, vamos ter aqui ó, 7 vezes o seno de alfa positivo. Enquanto que para baixo eu tenho a força vezes o seno, né, menos o F vezes o seno de θ,
E para baixo também tem o 3 aqui, ó. Menos 3 igual a 0. Esse é o nosso equilíbrio em y. Agora, o que eu conheço de informação? Eu sei quanto que vale o cosseno e o seno de alfa. Porque o alfa é esse aqui, ó. É aqui. Então, a gente já notou que o seno de alfa vale 0,8, o cosseno de alfa vale 0,6 e o tangente de alfa vale 1,333. A gente tirou isso da informação de um triângulo. Então, eu posso substituir aqui ó, o cosseno de alfa por 0,6. E posso substituir aqui o seno de alfa por 0,8. Então, é isso que iremos fazer aqui agora, né? Então, vamos lá. Ó, força vezes cosseno de θ vai ser igual a... Pega essa informação negativa, passa para o lado de lá da igualdade como positivo e vai ficar 7 vezes 0,6. Vai dar 4,2. Né? Agora, nesse outro caso aqui, mesma coisa. Eu vou ter aqui, ó, menos força vezes o seno de θ, que foi o que vai sobrar do lado de cá da igualdade. E do lado de lá da igualdade, eu vou ter aqui, ó, o menos 3 vai passar para o lado de lá positivo, vai ficar mais 3. E o mais 7 vezes 0,8 vai passar para o lado de lá menos. Então, menos 7 vezes 0,8, 5,6. Né? Então, é isso aí que eu tenho até o momento. Eu posso dar mais uma simplificada aqui, né? Eu tenho menos força vezes o seno de θ igual a menos 2,6. Como tem menos dos dois lados, lembra de vocês fazerem isso lá? Ó, multiplicar por menos 1 todo o sistema, aí do lado de cá vai ficar positivo, do lado de cá também positivo. Então, eu posso deixar assim, né? Agora, o que eu tenho no meu sistema? Eu tenho que a força vezes o cosseno é 4,2 e a força vezes o seno é 2,6. Agora, eu tenho dois caminhos a seguir. Um caminho é montar um sistema entre as duas equações que eu tenho. Olha lá. Força vezes cosseno de θ igual a 4,2. E força vezes seno de θ é igual a 2,6. Eu tenho dois sistemas. E aí eu poderia fazer esse sistema mediante substituição ou esse sistema mediante adição. Se eu fizer por substituição, como seria, né? Vou fazer isso aqui de todas as formas, mas nos próximos vocês escolhem uma forma a seguir. Então, se eu pego essa primeira equação aqui, ó, e isolo a força, lá, a força vai ser 4,2 dividido por cosseno de θ, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou substituir essa informação no lugar do f aqui, do próximo. Então, no lugar do f fica 4,2 sobre cosseno de θ vezes seno de θ igual a 2,6. O 4,2 pode passar dividindo, né? E aí ficaria de que forma? Ficaria seno dividido por cosseno igual a 2,6 dividido por 4,2. Aí eu teria que lembrar que seno sobre cosseno é a mesma coisa que tangente, né? Mesma coisa que tangente. E eu teria que dividir agora quanto que vale 2,6 dividido por 4,2. Isso daria 0,619047. Ou colocava exatamente assim na calculadora, até para evitar arredondamentos, né? Deixaria já assim. Então, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que tirar na calculadora tangente a menos 1 de 0,619047. E aí eu descobriria que o ângulo em questão vale 31,7595 graus. Voltaria aqui nessa expressão aqui e faria 4,2
dividido por cosseno de 31,76 graus. E encontraria uma força de 4,94 newton ou quilonewton, que está nesse exercício. Tá, quilonewton ali. Então, eu chegaria no resultado final. Eu quero saber a força e quero saber o ângulo. Cheguei no resultado final. Por substituição, não é? Agora, e se eu não quisesse trabalhar aqui por substituição? Qual outro caminho que eu poderia seguir? O caminho de adição. Aí você teria que ter mais conhecimentos de sistema para ficar fácil de entender por adição. Vou facilitar a nossa vida aqui, e vou inverter esses dois para ficar mais fácil entender. Se meu sistema tivesse ao contrário, que não muda em nada, qual que eu anotei primeiro, qual que eu anotei depois, eu poderia fazer uma análise de dividir uma pela outra. Posso. Se eu divido uma pela outra, f sobre f vai cortar, né? Seno sobre cosseno é tangente de 2,6 sobre 4,2. Viu que já foi para aquela parte final do exercício que eu tinha feito? Que depois tirou aqui, tangente a menos 1 do valor que tinha encontrado aqui, 0,619048, que é a divisão desses dois. Aí já encontraria o ângulo, voltaria em uma dessas expressões e substituiria e encontraria. Então também funciona, mas aí teria que ter ali uma visão mais aguçada para perceber que eu poderia dividir uma pela outra para cortar o f e já encontrar a tangente. Mas tem uma outra forma ainda, que é uma forma que dependeria menos da parte de trigonometria e mais da parte de força resultante, que é o da aula passada. Vamos tentar entender isso? Quem é força vezes cosseno? Força vezes cosseno não é essa força aqui, em x, não é minha componente x? Então quer dizer o quê? Que minha componente x vale 4,2. Já conheço minha componente em x. E quem é força vezes seno? Força vezes seno é minha componente em y lá, força vezes seno. Então, minha componente em y vale 2,6. Ou seja, eu conheço o valor da componente em x e conheço o valor da componente em y. Então, eu sei encontrar a resultante f. Como calcular a resultante f? Lembra que a nossa resultante, a hipotenusa ao quadrado, é igual a 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Se esse quadrado aqui eu passo como a raiz, ao resolver essa expressão aí em questão, eu já vou direto para a minha força de 4,94 kN. Então, ao observar que os resultados que eu já tinha nada mais é do que o cateto oposto e o cateto adjacente da minha força F, eu consigo encontrar a força F fazendo a análise ali, né, de Pitágoras. E quando eu encontro a força, eu posso voltar em qualquer uma dessas expressões e substituir a força. Então, eu vou ter que seno de alfa é igual a 2,6 dividido por esse F, dividido por 4,94. Então, é só fazer esse cálculo matemático. O ângulo vai ser seno a menos 1 dessa divisão aí na calculadora, para que a gente consiga encontrar o valor que a gente já encontrou agora há pouco, de 31,76 aproximadamente, o ângulo. Então, note que tem muitas maneiras de chegar no resultado. Depende mais ali de uma visão mais aguçada para perceber qual o melhor caminho a se seguir. Se é um caminho de sistema, se é um caminho de sistema com substituição ou com adição, se é um caminho de verificar que os dois resultados encontrados, 2,6 e 4,2, nada mais é do que o cateto oposto e adjacente, ou seja, as componentes da minha força F, e aí com isso fica mais fácil entender o que precisa ser feito. Tá claro? Continuando aqui, esse é um exercício que eu também passei para vocês em sala, né? Vou fazer, deixa eu ver, o nosso tempo aqui está meio puxado.
esse também fiz com vocês, esse eu também fiz, esse aqui não. E aqui eu coloquei mais alguns exemplos para a gente praticar. Eu vou dividir essa aula em duas, então vou fazer só mais um agora e depois a gente volta com a segunda parte do vídeo com mais alguns exercícios. Então esse aqui foi passado em sala, teve algumas complicações durante o desenvolvimento, né? A maioria teve uma dificuldade ali, então vou refazê-lo para que vocês relembrem e consigam trabalhar depois sozinhos e verificar. Olha lá, determine a força necessária nos cabos AB e AC para suportar o semáforo de 12 kg. Esse exercício remete ao primeiro que a gente fez ali, né? Então não tem nada de mola, eu tenho uma força para baixo, que é o peso do semáforo. Esse peso nada mais é do que 12 de massa, né? 12 quilos, vezes 9,81. Então, isso me dá um resultado aí de 117,72 newtons. Então, esse é o peso do semáforo. Em contrapartida, eu tenho uma força inclinada AB. Eu tenho uma força inclinada AB que logicamente vai se decompor em uma força horizontal que, por estar em contato com o ângulo de 12 graus, ele é cosseno de 12. E no outro sentido, eu vou ter uma decomposição em Y do cateto que é oposto ao 12. Então, força AB vezes o seno de 12 graus. Já a outra força, que é a força AC, aqui a força AC, ele vai se decompor em X. Vamos considerar que aqui é um ângulo alfa. Então, eu vou ter uma força AC vezes cosseno de alfa, porque em X está em contato com o ângulo, e vai dar uma decomposição em Y de força AC vezes o seno de alfa. Pronto, eu sempre faço essa primeira análise. A questão agora é quanto que vale o seno de alfa e quanto vale o cosseno de alfa. E aí volta a questão do triângulo que foi informado aí. Eu tenho um triângulo com as seguintes informações. 25 é a minha hipotenusa, 24 é o cateto adjacente ao ângulo alfa, e 7 é o cateto oposto ao ângulo alfa. Já que o ângulo é o mesmo, ó, é o mesmo triângulo, semelhança de triângulo, o mesmo alfa. Então, com isso, eu posso falar que cosseno de alfa é o cateto que está em contato com o ângulo, que é o 24, dividido pela hipotenusa, que é o 25. Já o seno do ângulo é o cateto que está oposto, que é o 7, de novo sobre a hipotenusa, que é o 25. E tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é mais a hipotenusa. Então, eu tenho esses três dados, não vou dividir, porque vai dar um número com muitas vírgulas, então vamos trabalhar nessa fração aí, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? Fazer o nosso equilíbrio de somatória de força em x igual a 0 e somatória de força em y igual a 0. Então, vamos fazer isso. Ó, em x, o que eu tenho em x? Eu tenho uma seta em vermelho para a direita, positivo, e uma em verde para a esquerda, negativo. Então, eu vou ter aqui, ó, força AB vezes cosseno de 12 graus menos força AC vezes cosseno de alfa igual a 0. Certo? E aí você precisa, obviamente, calcular quanto que é um seno, quanto é um cosseno de 12 graus, né?
com a calculadora, você vai conseguir fazer isso, ou deixa para substituir na calculadora no fim. Eu vou até o fim com essa informação para ser substituído somente na calculadora. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou deixar a força AB vezes o cosseno de 12 do lado de cá, cosseno de 12 do lado de cá, e vou igualar a essa força que estava negativa, passando pela de lá da igualdade positiva, que é o cosseno do alfa. Quanto vale o cosseno do alfa? 24 sobre 25 força AC. Então, é isso aí, ó. 24 sobre 25 força AC. Deixar parado ali. Vamos na expressão de baixo agora, que é em Y. O que eu tenho em Y? Eu tenho aqui, ó, a força AC vezes o seno do alfa, né, que é lá a nossa força verdinha em Y. Agora a nossa força em vermelho em Y também está para cima, é mais. É a força AB vezes o seno de 12 graus. E isso vai ser igual... Opa, igual não, vamos devagarzinho, né? Menos... Já estou passando pela diagonal da igualdade. Menos 117,72, que é o peso do semáforo que está para baixo. E agora sim, a soma de todos é igual a zero. Eu já poderia colocar igual a 117, depois vocês estão mais acostumados. Eu estou fazendo exercício de forma muito lenta, né? Para ficar claro que eu estou colocando as forças para cima positivo, para baixo negativo, e ao somá-las eu tenho um resultado igual a zero, por estar em equilíbrio. Então agora o que eu posso fazer, né? Agora eu posso começar a fazer substituições, né? Nessa de baixo e na de cima, para que eu consiga fazer algumas relações ali do meu resultado. Note que nesse exercício eu não tenho valores numéricos ali para ser decomposto já de cara, porque eu tenho duas forças inclinadas, elas se decompuseram tanto em x quanto em y nos dois sentidos. Então eu tenho força AB e força AC na análise em x, força AB e força AC na análise em y. Então não dá para encontrar com uma equação e depois substituir na outra. Eu vou ter que trabalhar com aquela ideia de substituição. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso vir aqui em cima e passar o cosseno de 12 dividindo. Então, o que eu teria? Eu teria que a força AB é igual a... Aí eu tenho aqui, ó, 24 dividido por 25 vezes cosseno de 12 graus, né? Vezes a força AC. Então, ficou 24 sobre 25 e o cosseno de 12 veio aqui para baixo junto com 25. Então, esse é a conta que eu tenho. Aí, se você pegar a calculadora e pegar 24 dividido, aí você abre o parênteses, 25 vezes cosseno, né, de 12, aí você vai chegar em um resultado. Vamos lá, fazer aqui, que eu não tenho esse aqui, cosseno de 12, cosseno de 12 dá 0,978, né? Vezes o 25 na parte de baixo. Aí é 24 de por esse valor, eu vou encontrar 0,98145. Então, vou encontrar um valor aqui da seguinte forma. Força AB é igual a 0,98145 força AC. Que esse 0,98 é a divisão dessas informações aqui, ó. Então, essa aqui é o quanto uma força AB vale em relação à força AC. E para que eu faço isso? Para que eu possa substituir, né? Então, no lugar, por exemplo, da minha força AB aqui, ó,
eu posso colocar essa informação. Já que força B é igual a esse dado, então no lugar da força B, eu vou substituir por 0,98145 força C. Então a nossa expressão ficaria o quê? Ó? Força AC vezes seno de alfa. Quanto que é o seno de alfa? Ó? 7 sobre 25. Então, 7 sobre 25. Aí depois viria mais, no lugar da força AB, eu vou escrever 0,98145 vezes a força C. Só vou inverter a ordem aqui para deixar os dados numéricos primeiro e escrever a força C no fim. Olha lá, força C no fim, né? Já vou até fazer aqui, ó, igual a 117,72. Já estou passando para o lado de lá da igualdade, trocando o sinal. Aí, só preciso bater na calculadora quanto que vale 0,98145 vezes seno de 12. Se eu fizer essa multiplicação aí, vai dar um resultado aqui de 0,2405. Então, eu vou ter 7 sobre 25 força C e 0,204 força C. Não dá para somar os dois? Ó, quanto que vale 7 dividido por 25? Vale 0,28. Então, eu somo 0,28 força AC mais 0,20 força AC. Então, no final, eu vou ter aqui, ó, 0,48405 força C, né? Que é igual a 117,72. Aí, se eu pego 117,72 e divido por esse valor de 0,48405, eu vou encontrar a minha resposta final. Então, a minha força AC vai ser igual a 243,198, mais ou menos ali, arredondando. É a minha força C. Se eu encontrei a força C, quanto que vale a força B? É só voltar na expressão que você conhece da relação entre um e outro lá, ó. Minha força AB é igual a 0,98145 da força C. Então, pega o resultado que você encontrou e multiplica por 0,98145. E aí vocês vão encontrar um valor bem parecido. 238,687, mais ou menos, Newton. E aí consegui encontrar as forças nos cabos, que é o que foi pedido no exercício, né? Então aqui a gente conseguiu encontrar essas forças, lembrando que por se tratar de duas barras que estavam inicialmente inclinadas, aí o que acontece? Elas vão gerar x e y para os dois, né? Então eu não vou ter mais uma conta simplificada para o menos em um sentido. Eu vou ficar em função das duas incógnitas, tanto em x quanto em y. Então eu preciso fazer essa substituição mesmo, não há outra alternativa, né? Ou substituição ou montar o sisteminha para adição. Diferente de exercícios como esse primeiro aqui, ó, em que uma força já estava na horizontal, ele não me gera informações em y. Então, o y estava fácil de fazer. O cálculo em y já me deu um resultado direto, sem precisar criar um sisteminha para substituição de informação. Ok, gente? Então, vou concluir essa primeira aula em cima desses 4 exemplos e depois será gravado uma continuidade do exercício.